Olá, vamos começar a nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar numa ideia bem central e, para muita gente, até um pouco surpreendente, da teologia cristã. Como é que o plano do reino de Deus se desenrolou? Ou talvez, né, não se desenrolou exatamente como esperado na primeira vinda de Cristo. Isso segundo a leitura de um teólogo bem influente. Isso. E a nossa fonte hoje é o Manual de Escatologia, do Dwight Pentecost. Exato, a nossa missão aqui é entender o ponto de vista dele, sabe? Sobre que tipo de reino Jesus ofereceu, como isso foi recebido e, bom, quais foram as consequências disso tudo, olhando pelo prisma que ele apresenta, do Novo Testamento. E o ponto de partida para ele, assim, é fundamental, é a expectativa que existia ali na época, né, entre os judeus. Sim, uma expectativa muito forte. Ele menciona que era a crença geral, mesmo entre os mais devotos, até os discípulos antes do Pentecostes, que o Messias viria para restaurar literalmente o trono de Davi. Uma restauração física, política, cumprindo o Antigo Testamento ao pé da letra mesmo. E aí o Pentecoste já entra meio que desafiando, né, algumas visões mais comuns. Totalmente. Ele não compra a ideia de que o reino era só uma reforma social ou só uma coisa espiritual, interna. Para ele, não. A oferta era, assim, bem mais concreta. Era o reino teocrático mesmo, né, aquele que os profetas descreveram, Deus governando diretamente aqui na Terra através do Messias. Era isso que Israel esperava, no fundo. E ele argumenta que Jesus e João Batista nem precisavam explicar muito o que era o reino de Deus. Não, porque já era parte do vocabulário deles, da esperança judaica. Todo mundo ali, já sabia do que se tratava, era familiar. Gerava uma expectativa, né? Tipo, finalmente. Exato. E o fascinante, na visão do Pentecoste, é como isso amarra Jesus diretamente às promessas antigas, lá da aliança. Ele até usa outro autor, o Alva McLean, Assim. para mostrar que todos os aspectos que se esperavam desse reino estavam ali, presentes, no que Jesus ensinava e fazia. A parte espiritual, claro, nascer de novo para ver o reino. A ética do Sermão do Monte. Isso, mas também o social, o político. Ele até fala do aspecto eclesiástico, ligado ao templo. Ah, purificação do templo. Isso é interessante. Muito, porque quando Jesus purifica o templo e cita aquela profecia, minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, que é uma profecia ligada à era do reino, a pergunta que fica é, por que ele se importaria tanto com o templo físico, sabe? Com as regras ali, se Deus já tivesse, desistido da ideia de um reino teocrático centrado em Israel. Faz todo sentido. Para que o zelo pelo templo se o plano tivesse mudado completamente, né? Pois é. Então, para Pentecoste, isso, junto com o julgamento das nações em Mateus 25 e, claro, os milagres, tudo isso mostra que Jesus estava oferecendo o pacote completo do reino. Não era uma versão light, nem só espiritual. Entendi. E essa identidade de Jesus como rei, ela é afirmada desde o comecinho, né? Desde o anúncio a Maria. O anjo fala que o filho dela receberia o trono de Davi e reinaria sobre a casa de Jacó para sempre. É bem direto. E os magos também, né? Eles não foram atrás de um mestre qualquer, foram procurar o recém-nascido rei dos judeus. Exatamente. Até a genealogia em Mateus, no começo, serve para isso. Estabelecer o direito legal dele ao trono. E aí entra João Batista. Qual o papel dele nisso tudo, segundo Pentecoste? A João Batista é crucial. Pentecostes vê ele como o precursor mesmo. Aquele que Malaquias profetizou que ia preparar o caminho para o rei. E a mensagem dele era... E urgente. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Ele não estava, redefinindo o que era o reino. Estava gritando. Tá chegando. A teocracia está batendo na porta. E o batismo dele era um sinal dessa preparação. Sim, um ato de purificação, de confissão. Um jeito de dizer, tô pronto para receber o Messias e o reino. E o próprio Jesus começa com a mesma mensagem, né? A mesma urgência. A mesmíssima. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E manda os discípulos pregarem a mesma coisa. E o que significa esse está próximo ou chegou na interpretação do Pentecostes? É forte. Para ele, significava que, não tinha mais nada pendente. Nenhuma outra profecia para cumprir antes. O reino estava ali, disponível. Só dependia da resposta de Israel. Como se a bola estivesse com eles, né? E aí, vão querer ou não? Basicamente isso. E tem um ponto-chave que Pentecostes levanta. Naquele momento, a oferta era para quem?
Para Israel, né? Exclusivamente. As instruções de Jesus para os 12 foram claras. Não vão para os gentios, vão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tem aquela passagem em Romanos também, né? Que Cristo veio confirmar as promessas aos pais. Exato. A lógica, segundo Pentecostes, era essa. Primeiro confirmar tudo com Israel. Depois, através de um Israel restaurado no reino, a bênção chegaria aos gentios. A ordem importava. Ok, então a oferta estava na mesa, era para Israel, mas como provar que era de verdade? Como saber que Jesus era mesmo o rei com essa autoridade toda? Aí entram os milagres. Essa é a chave para Pentecoste. As credenciais do rei, digamos assim. Isso mesmo. Não eram só demonstrações de poder tipo aleatórias. Eram a autenticação da mensagem do reino. Lembra quando João Batista manda perguntar lá da prisão: é você mesmo ou a gente espera outro? Sim, Jesus responde. Apontando para as obras. Vão lá e contem para o João o que vocês estão vendo e ouvindo. Cego vê, coxo anda. Era prova concreta, sabe? E tem aquela fala de Jesus também. Se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus chegou. Exatamente. Pentecoste, citando outro autor, Peters, diz que os milagres e o reino são inseparáveis. Cada milagre era tipo uma amostra grátis do que o reino seria. Uma prévia. Uma prévia. Expulsar demônios. Era um prenúncio da derrota final de Satanás. Curar doenças. Antecipava um mundo sem sofrimento. Ressuscitar mortos. Mostrava o poder sobre a morte. Multiplicar pães indicava a abundância. Acalmar a tempestade, o controle do rei sobre a natureza restaurada. Quer dizer, cada milagre era um vislumbre de Deus revertendo a maldição, começando a consertar tudo. Perfeito! Era o poder do reino já agindo, desfazendo a obra do pecado e da maldição, apontando para a restauração completa que viria. E além dos milagres, essa autenticação vinha também pelo uso das escrituras, né? Jesus sempre conectando o que ele fazia com o Antigo Testamento. Constantemente. Ele estava sempre mostrando, olha, isso aqui já estava escrito sobre o Messias, sobre o reino, sou eu. Desde justificar a limpeza do templo com um salmo, até explicar o ministério dele na sinagoga usando Isaías. E mesmo depois da ressurreição, explicando tudo aos discípulos. Sim, mostrando como até o sofrimento estava previsto antes da glória. Era uma linha direta sendo traçada o tempo todo, as promessas antigas e ele. E aquela frase famosa, o reino de Deus está dentro de vós ou entre vós? Como o Pentecoste interpreta isso? Ele foge daquela ideia de ser só um reino interior espiritual no coração. A leitura dele é que Jesus estava dizendo para os fariseus, tipo, gente, o reino está aqui, ó, na frente de vocês, na minha pessoa. Ah, o rei estava presente. Isso. Eu, o rei legítimo, tô aqui. A presença do rei tornava o reino acessível, próximo. O que faltava era o quê? O reconhecimento e a aceitação deles. O que nos leva a um ponto que parece central para Pentecoste. Essa oferta do reino, mesmo sendo real, autenticada, ela não era incondicional, né? Tinha um se aí no meio. Precisamente. Essa é a virada. Pentecoste, seguindo o MacLean, afirma que o estabelecimento imediato daquele reino teocrático aqui na Terra dependia, sim, da resposta da nação de Israel. E qual era a condição? A aceitação de João Batista como precursor, Elias, lembra que Jesus falou, se quiserem aceitar, ele é o Elias. E claro, fundamentalmente, aceitar Jesus como o Messias, o Rei. Essas eram as condições. Mas aí vem a pergunta clássica, né? Se Deus já sabia que eles iam rejeitar, como a gente crê, como essa oferta pode ser considerada genuína? Parece quase um teatro, não? É uma ótima pergunta. E é uma objeção que Pentecoste enfrenta de frente. E qual a resposta dele? A resposta dele, e de outros como Peters e Schaeffer, é que a presciência de Deus não anula a sinceridade da oferta. Seria, na visão deles, até um escárnio oferecer algo que não fosse para valer. As lágrimas de Jesus sobre Jerusalém, lamentando a rejeição, são vistas como prova desse desejo genuíno de Deus pela aceitação deles. Entendi. Usam aquela analogia de Cades Barneia também, né? Exato. Deus ofereceu a terra prometida para aquela geração no deserto. A oferta era real, mas a incredulidade deles adiou a posse. A mesma lógica aqui. A oferta do reino era real,
Mas a rejeição prevista por Deus, sim, levou ao adiamento e, olha só, se tornou o caminho que Deus usou para cumprir o plano da cruz, da redenção. Então, a rejeição não foi um plano B, mas parte do plano original, considerando a resposta humana. Nessa leitura, sim. Ele também rebate outras críticas, tipo, isso diminui a cruz. Ele diz que não, pelo contrário. A rejeição foi o que tornou a cruz necessária naquele momento para a expiação. E as profecias do Messias sofrendo antes de reinar? Possível ou genuína para aquela geração específica. Entendi a lógica. É complexo, mas tem uma coerência interna. E Pentecostes usa o Evangelho de Mateus para mostrar essa dinâmica toda, né? Essa oferta e rejeição. Usa Mateus como um mapa, praticamente. Em vez de ir capítulo por capítulo, quais seriam os momentos-chave dessa narrativa em Mateus, segundo ele? Bom, ele divide em fases, mais ou menos. Primeiro tem toda a apresentação e validação de Jesus como rei. Linhagem, nascimento, batismo, tentação, ensinamentos, o Sermão do Monte, como a constituição do reino, e o poder, os milagres. Tudo para dizer, olha, ele é o Messias prometido. Tá aqui a prova. Certo, a legitimação. Isso. Depois, a coisa começa a mudar. Vem a fase da oposição crescente. Dúvidas sobre João Batista, críticas a Jesus, cidades que viram milagres, mas não se arrependem. Os conflitos com os líderes religiosos. Exato. Até chegar num ponto crítico que para Pentecoste é o divisor de águas. Mateus 12. O que acontece ali de tão decisivo? É quando os líderes religiosos acusam Jesus de expulsar demônios pelo poder de Belzebu, de Satanás. Para Pentecoste, essa acusação, essa blasfêmia contra o testemunho que o Espírito Santo estava dando sobre Jesus, foi o ponto de não retorno, pelo menos para aquela geração de líderes e, por extensão, da nação que o seguia. Então ali a oferta foi retirada, na prática. Na visão de Pentecoste, sim. Ele cita outros comentaristas como Guy Belém, Barnhouse. Eles veem a decisão dos líderes de matar Jesus logo depois dessa acusação, Mateus 12:14, e o fato de Jesus se retirar dali, 12:15, como um marco. Acabou a oferta pública do reino teocrático para aquela geração. A partir dali, Jesus muda a abordagem. E quais foram as consequências imediatas dessa virada, dessa rejeição? São várias, e elas meio que reconfiguram tudo. Primeiro, Jesus começa a falar em parábolas, né? Os mistérios do reino, em Mateus 13. Assim, para revelar o que aconteceria agora que o rei foi rejeitado. Exato. Revelando como o plano de Deus continuaria durante essa ausência do rei estabelecido em Israel, um período intermediário que o Antigo Testamento não detalhou. Segundo, pouco depois, ele anuncia a fundação da igreja. Mateus 16, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso. Um corpo novo, diferente de Israel, formado por judeus e gentios unidos pela fé nele. Algo não previsto daquela forma antes. Terceiro, ele começa a preparar os discípulos para a morte dele e para o adiamento do reino físico para Israel. Aquela parábola das minas em Lucas 19 é um exemplo disso, que ele contou porque achavam que o reino ia vir logo. Perfeito, mostrando que haveria um intervalo antes do retorno dele para estabelecer o reino. Quarto, ele promete a segunda vinda. Que aí sim ele voltaria para estabelecer o reino prometido a Israel. Exato. E quinto, mesmo com o adiamento nacional, ele garante aos discípulos fiéis a participação pessoal deles nesse reino futuro. E aquela passagem dura em Mateus 21, o reino de Deus será tirado de vós e entregue a uma nação que produz os seus frutos. Como o Pentecoste encaixa isso? Ele vê isso como a confirmação final dessa retirada da oferta daquela geração específica. Se essa nação futura que vai receber o reino é uma Israel restaurada e fiel lá na frente, ou se refere à igreja recebendo as bênçãos espirituais agora, há debate. Mas o ponto principal para ele é, a oferta, como feita naquele momento, foi cancelada para eles. E essa mudança de cenário de reino próximo para reino adiado fica clara na pregação de Jesus depois desse ponto de virada. Sim, Pentecoste, de novo citando Peters, diz que a mensagem muda. Jesus para de enfatizar a iminência e começa a falar de coisas que precisariam acontecer antes da volta dele para estabelecer o reino. Tipo a destruição de Jerusalém, a diáspora. Isso. A dispersão de Israel, os tempos dos gentios, o reino que estava à mão, agora colocado num futuro ligado à segunda vinda dele. Entendi. Então, resumindo a visão de Pentecoste,
a oferta do reino teocrático a Israel foi real, literal, condicional. Foi rejeitada pela liderança e pela maioria daquela geração. Isso levou a um adiamento desse reino para Israel e à introdução de um plano intermediário, digamos assim, a era da igreja, enquanto se aguarda a volta do rei para retomar o plano com Israel. É uma letra bem específica, né? Bem dispensacionalista clássica, sim. Ela busca harmonizar as promessas literais feitas a Israel no Antigo Testamento com o que de fato aconteceu na história e com o surgimento da igreja, que não parecia tão detalhado nas profecias antigas. Faz sentido dentro dessa lógica. E isso nos deixa então na porta do próximo assunto que o Pentecoste trata, né? Como esse plano do reino continua se desenrolando agora, nessa era em que vivemos, que ele vai detalhar olhando para as parábolas de Mateus 13. Exatamente. Os mistérios do reino na ausência do rei. Bom, recapitulando então nossa conversa de hoje, baseada no Manual de Escatologia do Dwight Pentecost, a gente explorou a visão dele de que Jesus ofereceu a Israel de forma literal e genuína o reino teocrático prometido lá no Antigo Testamento. Uma oferta que era condicional à aceitação nacional. Isso. E vimos como Pentecost usa a narrativa, principalmente de Mateus, para mostrar a crescente rejeição dessa oferta, que culminou, segundo ele, na retirada dela daquela geração específica de Israel. O que levou ao adiamento do reino para Israel e à revelação de um plano intermediário focado na igreja até a segunda vinda de Cristo. Exato. É uma perspectiva que realmente organiza os eventos de uma forma bem particular. E talvez uma reflexão interessante que fica, a partir dessa visão do Pentecostes, se a gente aceita essa premissa que a oferta do reino era genuína, mas dependia da resposta humana para se concretizar imediatamente, como isso mexe com a nossa ideia da soberania de Deus versus a responsabilidade humana na história? Boa questão. Como essa tensão, sabe? Entre promessas de Deus que parecem incondicionais a longo prazo e respostas humanas que são condicionais e afetam o timing das coisas. Como isso se resolve no grande plano de Deus? Especialmente pensando na relação entre Israel e a igreja. Fica aí pra gente pensar. Uma ótima provocação para encerrarmos. Exploramos hoje algumas percepções bem instigantes do livro Manual de Escatologia, de Dwight Pentecostes, e certamente ainda há muito que desvendar nesse material em outras conversas. Com certeza, é um tema denso. Muito obrigada por nos acompanhar nesta análise e até a próxima.